Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Hernandes, sou Head aqui de Infra e Segurança na BHS, né? Gostaria inicialmente de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso webinar, né? Com um assunto tão relevante e que afeta aí as empresas de todo o mundo. Para aprofundar nesse tema, nós temos aqui o Luiz Bellini, que é Tech Lead aqui na área de cibersegurança, e o Eric Rocha, que é Tech Lead em Microsoft 365. A nossa ideia é apresentar os riscos de exposição que um phishing pode causar e mostrar na prática aí as técnicas usadas para prevenção e resposta a esse tipo de incidente. Então, vocês podem fazer as perguntas aí no chat, tá? Que nós vamos tentar respondê-las. E para iniciar, eu vou chamar aí o Bellini, que vai nos contextualizar melhor aí sobre os riscos e impactos de phishing dentro de uma organização. Então, bom dia, Bellini, bem-vindo aí. Olá, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eric. Sou Luiz Belir, né, líder técnico da equipe aqui de cibersegurança da BHS. Atuo há 19 anos na área do TI, formado em defesa cibernética, cibersegurança e governança de dados. Bom, e aí nós vamos apresentar aqui, né? Afinal, o que que é o phishing, né? Esse termo, né, o phishing, ele é um tipo de ataque cibernético que utiliza técnicas, né, de engenharia social para enganar as pessoas e levá-las a elas compartilhar informações confidenciais, como senhas, dados bancários, número de cartões de crédito, documentos pessoais, acesso a sistemas corporativos, né, entre outros acessos, tá? E a palavra, né, já vem já do termo phishing, né, de pescar, que é onde os golpistas, né, sabe, criminosos, eles lançam ali uma isca, já esperando que a vítima, né, o peixe morda. Mas vocês já repararam também que a palavra, né, phishing, ela tem o pH, né? E por que que ela tem esse pH na palavra phishing? Ela foi inspirado na época, isso foi em 1996, que ela foi inspirado nos hackers chamados phreakers, que era uma gíria que exploravam, para quem explorava, né, sistemas telefônicos. E como que funciona o phishing? É uma criação, né, de armadilha, onde ali o golpista, o cybercriminoso, ele cria uma mensagem falsa, geralmente ali um e-mail, um SMS, que parece legítimo, mas pode ali imitar empresas conhecidas como banco, plataformas, streams, marketplace, redes sociais, enfim, né, entre outros. E acaba ali enganando a vítima, né, com a mensagem normalmente contém ali um tom de urgência, por exemplo, atualize sua senha imediatamente, sua conta vai ser bloqueada, clica aqui para confirmar uma compra ou até cancelar uma compra, né? Sempre colocando assim um pânico ali, né, no usuário. E aí a pessoa, né, ela fica um pouco ali com medo, né, com receio, e acaba clicando nesse link. A vítima é direcionada a um site falso, mas invisivelmente, né, o original, bem parecido ali com o site da onde que foi encaminhado, e ela acaba inserindo os dados, que aí é quando o cybercriminoso ali, o golpista do lado, ele acaba recebendo esses dados, né, capturando essas informações, e aí já era. E quais os principais tipos de phishing, né? Eu trouxe aqui algumas técnicas para poder explicar para vocês. Existem várias, tá? Mas essa é as mais comuns que acontecem. Então aí tem o phishing tradicional, né? O mais comum, que é o golpista ali, ele envia mensagens, né? Fingindo ser uma empresa, que é onde eu falei aqui, né? Recente. Mas também tem o ataque de phishing que pode vir através de arquivo em anexo, que é um arquivo malicioso, que tem ali extensões comuns, né, muita gente já conhece, que é o PDF, DocX, XLXS, arquivos compactados, né, como zip, RAR, e eles, na verdade, eles podem ser ali um Trojan, um ransomware, um keylogger, né, que ele pode acabar obtendo informações do seu sistema operacional, tudo ali que está armazenado, pode ser
os dados que estão salvos no navegador, os usuários e senhas, dados de cartão de crédito. Então, esse malware consegue extrair, né, essas informações e envia ali para o servidor desse cybercriminoso. Esses ataques também podem ocorrer através de macros, né, de Word e Excel, que utilizam scripts, e através desses códigos, né, que ele escolhe, e alguns códigos são ocultos, né, ele acaba instalando também esses malwares no sistema operacional. Tem a técnica também de smishing, que é o SMS com phishing, né, que é aqueles ataques que envia mensagens de SMS, né, mensagem de texto com tanto o SMS quanto o WhatsApp. O cybercriminoso ele envia um link suspeito, né, pedindo ali alguma ação urgente, né? Por exemplo, seu saldo foi negativado, clica aqui para consultar, entre outros, né? Tem o warning, né? Ele já é mais focado em executivos, CEO, diretores da empresa, onde que eles têm os acessos às informações mais estratégicas ali da empresa. As mensagens já são mais personalizadas para eles, né? Geralmente ali envolve temas ali a finanças, relatórios sigilosos e diretivas ali interna da empresa. Tem também o clone phish, né? O atacante ele copia um e-mail legítimo já recebido pela vítima e envia um outro muito parecido, já alterando o link que está em anexo por um link malicioso, né? A vítima ela acabou de receber esse boleto ou qualquer outra cobrança que seja verdadeira, mas o atacante envia o próximo link e a pessoa acaba confiando, né, que teve ali um desconto, alguma coisa parecida que tiver no e-mail, e ela acaba clicando nesse link. Tem o V-Phishing, que aí é o voice com phishing, né? Ele é bem parecido ali com o Smith. Ele já envolve ligações telefônicas falsas, geralmente se passando por bancos, né, solicitando confirmações de dados, confirmações de códigos, né, para poder justamente ele ter acesso ali àquele sistema que ele está tentando entrar, que somente você está recebendo no seu celular esse código. O farming, aí já é um ataque que manipula o DNS do computador ou o roteador da vítima. Ele é direcionado para sites falsos, mas mesmo que a URL que está sendo digitada ela esteja correta, né? A vítima acaba nem percebendo que é um site clonado. Para isso, sempre fiquem atentos, né, a ter o antivírus ali atualizado, um antivírus que ele faz detecção de páginas falsas e também ficarem, né, que é mais técnico, o arquivo hosts, né, que é onde também que ele pode ser manipulado aí para obter essa tipo de técnica. Tem o Anglerfish, que é uma técnica de phishing onde que o cybercriminoso ou golpista se aproveita das redes sociais, né, as redes sociais mais comuns aí, o X, Facebook, Instagram, tem o caso do LinkedIn também, onde que os usuários eles vão nessas redes sociais reclamando, pedindo um suporte à empresa por algum motivo, produto que chegou com problema ou alguma conta que deu um problema e eles precisam de suporte, mas não sabem procurar onde e acaba indo nessas redes sociais. Então, o golpista ele aproveita dessas pessoas, se passa, né, por uma conta falsa, criando ali, né, de acordo ali com a empresa que ele está solicitando suporte, e aí ele faz esse ataque aproveitando, né, de uma urgência desse usuário. E tem o spear phishing, né? Ele já é diretamente um phishing já direto àquele usuário, né? É um phishing já direcionado, que é o quê? Onde o cybercriminoso ele já sabe sobre a vítima, né? Normalmente essa vítima ela se expõe muito em rede social e ele acaba já enviando dados ali para essa pessoa, no qual ela acaba confirmando, né? Ele fica mais convincente, porque justamente ali o que ela tem,
ou alguma data, né, ou uma informação que ela já sabe que realmente é verdadeira. Então, se passa por uma informação verdadeira e é onde que eles conseguem ali informações ali, por exemplo, de usuário e senha de uma conta de rede social, por exemplo. Pessoal, um dado interessante é que em 2024, os ataques de phishing foram responsáveis por 16% dos incidentes de violação de dados em empresas brasileiras, né? Além disso, cerca de 84 milhões de tentativas de phishing foram bloqueadas, isso só no Brasil, né? Esses números eles mostram para a gente o impacto significativo desse tipo de ataque aqui no país, os prejuízos causados aí por phishing e essas outras técnicas que o Luiz mostrou para a gente ultrapassaram 91 bilhões de reais globalmente. Então, assim, é realmente um ponto de ataque muito forte aí dos cybercriminosos. Correto, Rodrigo. E esses dados são tão alarmantes, sei que já existem dados comprovando que aqui no Brasil, uma pessoa a cada 16 segundos ela cai num golpe de phishing. Então, assim, é uma técnica tão comum e é muito e muito ataque de phishing que ocorre. Não é pouco, é um atrás do outro, dependendo ali do usuário, né? Quem esteja querendo atacar empresas, usuários comuns, né? Eles não têm nem sempre tem alguém fixo ali que eles queiram atacar. Eles mandam para qualquer um. E é justamente o que eu falei no começo, né? Joga um anzol e quem pescar é ganho para eles. Então, vamos ficar muito atento, pessoal. E aí, nesse caso, como se proteger, né? É, no sinal ali de alerta, né, onde que nós separamos aqui, sempre validar ali aquele domínio estranho, falsificado, sempre verificar o e-mail, né, do remetente, é, validar a descrição ali do conteúdo do e-mail, né, onde que tem aquele tom de urgente, alarmante, né, colocando um pânico. Desconfie dessas mensagens com pressão emocional, link encurtados e diferente. Coloca o mouse, né? Se você está no computador, coloca o mouse em cima sem clicar e ele vai te mostrar lá embaixo o link original mesmo para onde que ele está direcionado. Em um smartphone, você pode segurar ali o botão onde está o link ou segurar o link. Ele vai te mostrar o link original sem acessar o link, tá? Desconfie também de pedidos de dados sensíveis. Nunca envie uma senha ou token por e-mail. Nenhuma empresa fica pedindo senha para você ou algum token para confirmação, tá? A menos que você solicite, eles não vêm aleatório sem você pedir. O design muito profissional, até isso pode ser um golpe, tá? Tem muito e-mail que é bem parecido mesmo, mas sempre confirmem, tá? Pode entrar em contato com a empresa, confirmar se realmente aquele e-mail foi enviado, né? Então, existem várias formas de você poder validar aquele e-mail para vocês não cair em phishing, né? E-mail ou SMS, como eu falei, né? Ou ligação telefônica, desliga e liga para a empresa, né? Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, e para complementar, né? Até agora a gente falou sobre phishing, as técnicas. Eu chamo aqui para participar com a gente, né, o Eric Rocha, que é Tech Lead aí de 365. Bom dia e bem-vindo aí, Eric. Bom dia, muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. O Rodrigo já me apresentou aí, né? Sou o Tech Lead aqui do time de Microsoft 365 da BHS. Sou um consultor que já trabalha com 365 há mais de 5 anos, né? Tem algumas certificações voltadas para a administração do Microsoft 365 e também certificações relacionadas à parte de segurança e conformidade no Microsoft 365. Bom, e aí com todo esse contexto, esse cenário aí que o Luiz explicou para a gente, né, dos vários tipos de técnicas que existem hoje, né, a gente acaba se perguntando, né, como é que a Microsoft, nesse caso, pode nos ajudar a nos proteger, né, e nos prevenir desses constantes ataques de phishing, né? E aí, para isso, a Microsoft nos disponibiliza, para quem utiliza o Microsoft 365, dois recursos, duas funcionalidades, né? Que a primeira é o Exchange Online Protection, ou EOP, e o Microsoft Defender for Office 365. A gente está mostrando aí na tela, né,
os recursos que existem, né, dentro do Exchange Online Protection e do Defender, mas apenas para esclarecer, o Exchange Online Protection, ele é um serviço de filtragem de e-mail que já é nativo ali do Microsoft 365, né, do Exchange, e ele atua como se fosse ali uma primeira linha de defesa, né, dos e-mails contra ataques mais comuns, né, ameaças mais comuns aí na internet. E é importante ressaltar que esse plano, esse serviço, ele já é incluso em todas as licenças do 365 que incluem o Exchange Online. Então, qualquer licença que você tiver aí que tem um serviço de e-mail no 365, você já tem acesso a esse serviço. Já o Defender for Office 365, ele é como se fosse ali um conjunto de camadas ali adicionais, né, um pouco mais avançadas, que vai nos entregar ali uma proteção um pouco além ali do que o Exchange Online Protection nos fornece, tá? E aí, para explicar um pouquinho melhor esse contexto, né, de como que funciona essa filtragem, e nesse slide que ele ilustra muito bem para nós, tá? Começando de cima para baixo, é como se fosse um filtro mesmo. Então, a gente tem a camada de proteção de borda, onde a Microsoft vai filtrar ali boa parte do lixo que chega da internet para o nosso ambiente, né? Então, a proteção de rede contra ataques de negação de serviço, IPs com reputação ruim na internet, domínios com reputação ruim na internet, tudo isso a Microsoft já filtra. Então, boa parte do lixo nem chega no seu ambiente, a Microsoft já faz esse trabalho para vocês. E logo na sequência ali a gente tem a camada de inteligência de remetente, né, fazendo ali uma tradução, onde a gente vai entrar na parte ali de proteção do nosso domínio, né, com as configurações de DKIM, DMARC, SPF, proteção contra spoofing e impersonation, né, que é a falsificação de um endereço de remetente ou de domínio. E logo abaixo a gente tem o filtro de conteúdo, tá? É importante falar que nesse primeiro filtro, que é a proteção de borda, a gente não consegue personalizar, né? Isso a Microsoft já entrega para a gente, isso aí a gente não mexe. Agora, nos outros filtros de baixo, aí é onde a gente consegue ter um pouco mais de autonomia para deixar na nossa organização da forma como a gente vai preferir que fique, tá? Então, ali na parte de filtro de conteúdo, é onde a gente vai configurar o nosso anti-spam, o nosso anti-phishing, o nosso anti-malware, né? Colocar as configurações ali desses filtros, né, de acordo com as necessidades da organização, é onde eu vou configurar as minhas políticas de links seguros, de anexos seguros, né, para quem tiver o licenciamento do Defender for Office 3005. E após isso, né, na última camada ali, a gente tem o Post Delivery, ou seja, é a camada pós-entrega, ou seja, mesmo depois do e-mail já ter chegado, caído na caixa de entrada do usuário, ainda assim existem recursos que vão nos ajudar a proteger contra phishings e outras coisas maliciosas que chegam ali no nosso e-mail. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, o Safe Links, né, que é a detonação de links. Nós vamos ter ali a parte de Zap, né, que é um recurso ali da Microsoft, que é o Zero Hour Auto Purge, que basicamente é como se fosse uma varredura que a Microsoft faz ali na caixa de entrada dos usuários, mesmo após o e-mail ter chegado, se porventura algum e-mail malicioso que deveria ter sido classificado como spam, phishing ou algo nesse sentido, chegar na caixa de entrada do usuário, né, ou seja, ele passou por todos esses filtros por algum motivo, né, ainda assim existe essa verificação que a Microsoft faz para que esse e-mail seja deletado da caixa de entrada do usuário mesmo após a entrega. Então, esse recurso é muito interessante. A gente tem também recursos ali para o próprio usuário conseguir fazer o reporte de mensagens que ele considera ali como maliciosas, spams ou estranhas, né? Isso vai tanto para a nossa organização, né, para o administrador conseguir fazer essa verificação se aquilo de fato era um spam, um phishing, algo nesse sentido, como também ajuda a própria Microsoft a melhorar os seus filtros de proteção contra ameaça. E a gente também tem ali a parte de detonação de URLs. Aqui é legal a gente, só para fixar um pouco melhor esse fluxo, aqui a gente vai mostrar como que funciona ali o fluxo da mensagem, né, para vocês fixarem um pouco melhor. Então, ali, por exemplo, da etapa 1 e 2 é o e-mail externo chegando, né, da internet para o nosso ambiente. Na etapa 3 é onde vai acontecer ali boa parte daqueles filtros que eu acabei de falar, né, onde ele vai fazer filtragem ali do anti-spam, do anti-malware, do anti-phishing, filtragem ali de IPs e tudo mais. E aí, para quem tem o licenciamento do Defender for Office, a gente tem uma camada Plus, né, uma camada adicional ali de proteções avançadas, né, com um anti-phishing mais avançado, proteção contra spoofing, né, que é a falsificação de e-mails, de remetentes, de e-mails, de domínios.
E vamos ter também as políticas de anexos seguros e links seguros. Depois disso, ele chega na etapa 4 ali, para a caixa de entrada do usuário, onde ele vai aplicar ali as regras de caixa de entrada, regras de movimentação de e-mails, etc. E aí, caso seja uma organização ali com ambiente híbrido, né, com um exchange local, ele segue ali o fluxo também para o exchange local, beleza? Então, aqui fica mais claro como que esse fluxo funciona. Legal, Eric. Mas na prática, como é que funcionam aí essas políticas, né? E como é que a gente consegue configurar aí, tanto o Exchange Online Protection e o Defender for Office 365, seguindo então essas melhores práticas? Legal. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela, eu vou compartilhar aqui agora. Então, compartilhando aqui agora para vocês, estou mostrando o centro de administração do Microsoft Defender, tá? E para que a gente possa configurar tanto o Exchange Online Protection, né, os filtros que eu mencionei, e o Defender for Office, a gente vai utilizar desse painel aqui de e-mail e colaboração na parte de políticas e regras, tá? Dentro do Defender. E aí vamos clicar nas políticas de ameaças. E aqui o interessante é o seguinte: a gente tem todas as políticas aqui que eu mencionei, né, de anti-phishing, anti-spam, anti-malware, as políticas de anexos, de links seguros também. Mas a gente fica se perguntando, né, poxa, quais são as boas práticas na realidade, né? E aí a Microsoft já te entrega isso de mão beijada com dois recursos que tem aqui, que são esses dois primeiros da lista, que são as políticas pré-definidas e o analisador de configuração. Tá? Vou começar falando aqui das políticas pré-definidas. Tá? Essas políticas pré-definidas são dois perfis, vamos dizer assim, né, de proteção que a Microsoft já deixa pronto ali no ambiente para que vocês possam habilitar. E quando vocês habilitam esses perfis, vocês já estão aplicando na prática ali todas as recomendações para esses filtros que a Microsoft disponibiliza para nós. Então, a gente tem dois perfis aqui. O primeiro deles é o perfil de proteção padrão, que é esse perfil aqui do meio, tá? Onde ele é um perfil que ele vai, aqui já dá uma explicação, né? Ele é um perfil de proteção ali de baseline, né? Para um usuário mais padrão, e ele vai proteger contra ameaças de spam, phishing, malware, né? Para os usuários comuns, tá? E como que eu faço para configurar esse filtro aqui? Muito simples. Eu vou clicar aqui na parte de gerenciar configurações, e a Microsoft vai me trazer aqui já esse painel, onde eu vou simplesmente escolher aqui as minhas configurações e vou clicar em avançar. Então, por exemplo, vamos supor que esse seja um filtro padrão aqui no meu ambiente, eu vou aplicar ele para todos os meus usuários. No meu caso, como eu tenho uma licença do Defender for Office 3005, eu também vou ter essa opção. Posso aplicar aqui para os meus usuários que têm a licença, né? E aqui ele já vai me trazer ali as configurações básicas da proteção contra usurpação de identidade, que é o spoofing, né? Onde eu posso colocar aqui os e-mails daqueles usuários que são mais críticos para a minha organização, né, como C-levels, diretores, etc., né, para ter essa proteção adicional. E aí eu vou seguindo aqui até concluir e criar essas políticas, tá? Já o outro perfil que a gente tem aqui, que é o perfil de proteção estrita, né, esse perfil aqui da direita, ele é um perfil mais voltado para usuários que têm ali um alto valor, né? Então vão ser usuários mais críticos mesmo, né? Então vai ser C-levels, vai ser diretores, gestores, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? Esse perfil aqui ele já vai aplicar proteções mais agressivas, tá? Além do perfil padrão. Então é interessante a gente aplicar esse perfil com cuidado, porque pode ser que aconteçam mais falsos positivos, justamente por ele ter filtros mais agressivos, tá bom? E a ideia de configuração dele aqui é a mesma coisa do outro, basta clicar aqui na opção de gerenciar as configurações padrão, e aqui você consegue já aplicar esse perfil para os usuários que tiverem esse perfil aqui que precisa de uma proteção mais robusta. E aí, voltando aqui nas políticas de ameaça. Qual que é o problema da gente utilizar as políticas pré-definidas, né? Os perfis de políticas pré-definidas? A gente não consegue personalizar ele a fundo, né? Então, se eu precisar reduzir ali algum tipo de filtro, mudar alguma configuração, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a Microsoft já entrega esse perfil já nos padrões que ela recomenda, tá? E aí, muitos dos casos, a gente precisa criar um perfil personalizado e no nosso perfil personalizado a gente colocar as configurações recomendadas, né? A nossa política já com as configurações recomendadas. E aí, para isso, para nos ajudar, a Microsoft disponibiliza esse recurso aqui, que é o analisador de configuração. O analisador de configuração nada mais é do que uma ferramenta que vai analisar as suas políticas
de anti-phishing, de anti-malware, de anti-spam que existem dentro do seu ambiente 365, e aqui ele já vai te falar quais são as práticas recomendadas para cada uma dessas políticas. Então, por exemplo, aqui na minha tela, a gente consegue ver aqui qual é a política que ele está citando aqui. Eu tenho algumas políticas de teste. Ele mostra aqui qual é a configuração atual que eu estou aplicando aqui, né, para essas políticas, né? E qual que é a recomendação. Então, por exemplo, nesse caso desse primeiro item aqui, a minha configuração atual para itens que foram detectados como um spam de alta confiança, ou seja, ele é um e-mail que foi classificado como spam, que tem muitas características de ser um spam, então ele tem uma alta confiança, a minha configuração aqui está para mover para a pasta de lixo eletrônico do usuário, né? Ou seja, o e-mail vai chegar na caixa do usuário, porém vai cair na pasta de lixo eletrônico. E a recomendação aqui é para que essas mensagens sejam enviadas para quarentena, tá? Para que o usuário não tenha acesso ali, ou vai de acordo com a sua política de quarentena também, tá? E aqui a gente tem várias recomendações para todos os filtros, tá? E você pode seguir. Então, para você aplicar a recomendação, basta clicar em cima, né, da recomendação e clicar em aplicar a recomendação. E você pode clicar em cima dela aqui também, que você tem ali uma descrição do que é esse recurso ali e uma justificativa, tá bom? E aqui a gente tem tanto as recomendações padrão, que é a que eu mencionei do perfil padrão antes, e as recomendações estritas, tá? Que é do perfil com as configurações mais agressivas. Inclusive, você pode comparar as configurações de uma para outra para ver o que muda, tá? Do mais agressivo para o padrão. Voltando aqui na políticas de ameaças, a gente tem aqui também, para quem tem o licenciamento do Defender for Office 3005, esses dois recursos aqui, essas duas políticas adicionais, que são as políticas de anexos seguros e as políticas de links seguros. Como que funcionam essas políticas na prática, né? Quando a gente recebe algum e-mail dentro do Exchange Online, ou que faz o envio também, funciona o inverso, que esse e-mail tem um anexo, a política de anexos seguros ela vai fazer uma detonação desse e-mail em um ambiente sandbox, vamos dizer assim, onde ele vai validar se aquele anexo dentro daquele e-mail possui algum conteúdo malicioso, seja de um código, um script, alguma coisa assim, como o Luiz mencionou, né, um pouco mais cedo. E aí, caso esse e-mail tenha algo malicioso, esse e-mail vai ser bloqueado, junto com o anexo, tá? Via de regra, é assim que funciona. E o link seguros é a mesma forma, tá? Ele faz essa detonação, tá? E também existe o modo onde, o modo pós-entrega, né, do Safe Links, onde o usuário ele pode clicar em algum link, em algum e-mail que ele recebeu, e no momento do clique desse link, é feito uma verificação ali do Defender para ver se aquele link está direcionando para alguma coisa maliciosa, para algum site com código malicioso, que vai executar o download de algum arquivo malicioso, ou alguma coisa nesse sentido, e aí, com base nisso, esse link é bloqueado. O interessante é falar aqui também que essas políticas de anexos seguros e de links seguros, elas se estendem para outros aplicativos do Office. Então, no caso dos links, por exemplo, ele vai funcionar para links do Teams, para links que estiverem em documentos do Office, como Word, Excel, né? E no caso dos anexos seguros, ele também funciona para SharePoint ou OneDrive. Então, se porventura tiver algum arquivo que tem algo malicioso ali no OneDrive ou no SharePoint, ele vai conseguir sinalizar e aplicar um bloqueio em cima daquele arquivo para que ele não possa ser baixado, para que ele não possa ser executado também, tá? E aí, como que funciona na prática, né? Eu quero configurar ali as políticas de links seguros e anexos seguros, por exemplo, né? Quero ver como é que isso funciona. Já deixei pronto aqui para mostrar para vocês um exemplo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui com a conta do usuário teste, homologação. Esse usuário aqui, ele tem um e-mail com vários links e quando eu clicar nesse link, ele vai fazer essa detonação que eu mencionei. O interessante é que é o seguinte, quando eu passo o mouse em cima do link, né, a gente consegue perceber ali para onde que ele vai direcionar. Então, dei um zoom aqui para ficar mais fácil de entender. Ó. Então, ele vai me direcionar para o safelinks.protection, né, .outlook.com/ e ele faz um mascaramento ali da URL. É para onde ele vai me direcionar. Ou seja, nesse momento aqui, que eu fizer o clique, né, vou dar um clique aqui na tela, no link, ele vai fazer essa detonação. Nesse caso aqui, como é um link de demonstração, ele já me dá o bloqueio, tá? Então aqui ele já me fala, olha, esse site foi classificado como mal intencionado, ele me fala aqui qual é a URL original, e aí opcionalmente eu
optei aqui por bloquear, né, não deixar o usuário seguir com esse clique, né, que é um clique não seguro. E o mesmo vale também para o Teams, tá? Aqui no Teams, ó, se eu clicar num link que eu enviei no Teams, né, ele vai me direcionar, vai fazer essa detonação da mesma forma, tá? E vai bloquear também, tá? Isso mesmo se aplica para outros aplicativos como Word, Excel, etc, tá? Esses links que a gente recebe, tá? E o anexo seguros. Os anexos seguros, ele funciona já um pouquinho diferente, tá? No meu caso aqui, eu não vou conseguir demonstrar enviando um anexo, né? Porque ele vai ser bloqueado, mas eu já deixei pronto aqui para mostrar para vocês um anexo que foi bloqueado. Quando um anexo ele é bloqueado, ele cai na nossa quarentena, tá? E essa quarentena a gente acessa também aqui pelo painel do Defender, né? Nesse menu de examinar. Então, por exemplo, na minha quarentena aqui, eu tenho esse e-mail aqui que foi bloqueado por malware, né? Deixa ele executar aqui. E esse e-mail bloqueado por malware, eu consigo visualizar todas as informações dele que eu vou precisar como um analista de segurança para identificar se aquilo ali é de fato alguma coisa maliciosa. Às vezes pode ter sido um falso positivo, que a mensagem foi bloqueada indevidamente, tá? Então, aqui eu tenho todas as informações de assunto, de data, qual foi a tecnologia de detecção que fez o bloqueio, qual foi o motivo daquele bloqueio, né? Se foi um malware, se foi pode ser phishing também, depende da sua política, né? Tenho mensagens aqui de rastreamento da origem, né? Então, consigo identificar o IP, o remetente original da mensagem, né? E logo aqui embaixo, nesse meu caso, como era um anexo malicioso, né? Ele me mostra aqui, na parte de anexos, né? Qual foi o anexo em questão, o tipo de ameaça, né, que ele identificou aqui como um malware, e também me dá ali mais informações, como, por exemplo, a família desse malware, tá? E aí, dentro da quarentena, eu consigo fazer tanto a liberação desse e-mail, como caso seja ali um falso positivo, como fazer aqui uma visualização da mensagem, ou baixar a mensagem original para eu fazer ali uma investigação mais a fundo daquela mensagem, ou também fazer um envio desse e-mail para análise para a Microsoft. Quando eu faço esse envio, a Microsoft ela vai fazer uma análise adicional. Vamos supor que eu estou achando que isso aqui é um falso positivo, né? Eu faço esse envio, a Microsoft vai fazer essa análise adicional e vai me dar ali um veredito falando quais elementos que ela identificou ali naquela mensagem que de fato tem conteúdo que ela classificou ali como um malware, um phishing, ou seja lá o que ela classificou aqui dentro, beleza? Legal, Eric. Apesar de todos esses recursos técnicos aí que você está nos apresentando, a gente sabe que a maior vulnerabilidade sempre está em nós mesmos, né? Então, essa parte aí de conscientização é essencial para a gente conseguir manter o ambiente seguro. E como é que a Microsoft consegue nos ajudar aí nesse sentido? Legal, Rodrigo. Boa pergunta. Dentro do Defender for Office 365, mais especificamente ali da licença Plano 2, a gente tem um recurso que vai nos ajudar na parte de conscientização dos usuários. Então, como você disse, a parte do usuário final sempre acaba sendo ali o ponto mais frágil, né? Então, não adianta eu ter vários controles aqui de segurança, de tecnologia, né? De anti-phishing, etc., se no final das contas o meu usuário ele não tem a conscientização ali do ponto de vista de segurança, né, de conseguir identificar um phishing, de ser mais suscetível a cair em um golpe, como o Luiz mencionou, né, que a gente tem vários tipos de golpes, né, então a parte de conscientização é essencial. Para isso, a gente tem aqui dentro do Defender for All também uma ferramenta de simulação de ataque de phishing, tá? Essa ferramenta também que está dentro do Defender, para quem tem a licenciamento aí do Defender for Office 365 Plano 2, onde a gente consegue simular um ataque de phishing interno na nossa organização. E o mais legal aqui dessa ferramenta é o seguinte: dentro aqui da opção de biblioteca de conteúdo, a gente consegue visualizar aqui vários conteúdos prontos que a Microsoft já entrega para a gente, sem a gente precisar ficar se esforçando para poder elaborar ali um phishing que seja muito bom, né, que o pessoal vai cair ou alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente tem aqui vários modelos, eu posso fazer inclusive aqui um filtro por idioma, né? Porque tem vários idiomas aqui. Eu vou filtrar para português, por exemplo. Então, aqui eu já tenho alguns modelos de phishing que eu posso utilizar para poder fazer ali o meu teste de phishing, né? A minha simulação de ataque.
Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, phishings relacionados a e-mails da Microsoft, ó, renovação de licença de alguma coisa, ó, simulação de compartilhamento de arquivos, né? E eu posso simplesmente, por exemplo, clicar em cima aqui de algum e ver qual é o modelo, né? Então, por exemplo, aqui é uma simulação ali de um compartilhamento no OneDrive, né? Eu posso usar esse modelo, tá? Mas eu também posso criar os meus próprios modelos personalizados. Então, eu quero criar um e-mail ali com uma página falsa da minha própria organização ou um e-mail simulando ali alguma coisa, um e-mail que não existe dentro da minha organização ou com um domínio parecido com o da minha organização, eu consigo fazer essa criação por aqui. E outra coisa interessante aqui também são os módulos de treinamento. Então, apesar disso, né, a gente tem o conteúdo do e-mail em si, que a gente consegue personalizar, né, usar o conteúdo pronto e personalizar, e a gente também tem os módulos de treinamento. Esses módulos de treinamento são vídeos ou espécie de mini cursos, vamos dizer assim, né, para você direcionar para aqueles usuários que você fez o teste e eles caíram no phishing, ou seja, eles teriam sido comprometidos, você roda esse treinamento para que os usuários possam fazer, tá? E aqui também, ó, eu vou colocar um filtro aqui para o português, que tem conteúdo, tem bastante conteúdo aqui em português, não tem conteúdo somente em inglês e outras línguas, né? Que vai ter vídeos, e são vídeos curtos, coisas de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos no máximo ali, então não atrapalha em nada a produtividade do usuário para fazer esses cursos, né? E tem coisas novas aqui também, né? Igual esses primeiros itens que tem aqui na lista, são coisas novas que a Microsoft está lançando, né? Então, ó, proteção cursos, né, vamos dizer assim, treinamentos a respeito ali de spear phishing, ó, que o Luiz acabou de comentar, sites de phishing, engenharia social por e-mail, ataques de e-mail em massa, o phishing, que o Luiz também comentou, né, nos tipos de ataque que existem hoje, roubo de identidade, software malicioso, roubo de credenciais, ransomware. Então, são todos assuntos aí que estão presentes, né? A gente é bombardeado com phishing hoje em dia, né? E é para todo tipo de organização, né? Não só é organização grande, mas pequenas e médias empresas também. Então, o legal desses treinamentos também, eu posso visualizar aqui o curso, né? Se eu clico em cima aqui e clico em visualização, eu posso ver como que é o conteúdo desse curso antes de colocar para rodar, né? Para os meus usuários, né? Eu estou falando do curso aqui, mas é algo bem simples, né? Igual, por exemplo, esse é um vídeo, né? Então, é um vídeo, geralmente um vídeo curto, né? 2, 3 minutos para o usuário fazer, que traz bastante informação e conscientização na parte de segurança, né? Então, eu consigo visualizar esse conteúdo aqui antes de colocar para rodar ali na minha organização, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente está falando aqui da ferramenta de phishing, vamos fazer uma simulação aqui de um phishing ao vivo aqui, né? Então, eu vou vir aqui na parte de simulações, vou clicar aqui para iniciar uma nova simulação. E aqui o interessante, olha só, eu tenho vários tipos de técnicas de ataques que eu posso simular, tá? Eu tenho técnicas de coletas de credenciais, né, para tentar fazer com que o usuário ali insira ali uma credencial, né, um usuário e senha, técnicas relacionadas ali a um anexo com um malware, né, ou um link que vai direcionar ali para um link dentro de um anexo que vai direcionar para algo malicioso, né? Ou um link que vai direcionar para o site malicioso, outros tipos de ataques também. Tem esse ataque aqui que é interessante, que é a concessão de consentimento OAuth, né? Para quem trabalha com Microsoft 365, com Entra ID, tem um pouco mais de conhecimento técnico, entende mais um pouco de como funciona isso aqui, mas é basicamente aquele ataque onde o usuário ele dá o consentimento para algum aplicativo de terceiro acessar as informações da conta dele, tá? Pode ser um aplicativo de CRM, um aplicativo de e-mail marketing, um aplicativo de gestão de documentos, alguma coisa nesse sentido. A gente já viu ataques nesse sentido, onde o usuário ele dá consentimento para uma aplicação de terceiros ele desconhecida, não homologada pela empresa, e através dessa aplicação, o agente malicioso ali, né, o cybercriminoso, ele tem acesso, por exemplo, à caixa de correio do usuário inteiro. Então, ele pode fazer disparos de
phishing usando a conta do usuário através dessa aplicação. Ele pode fazer ali o acesso aos arquivos do OneDrive daquele usuário, vai depender do consentimento que o usuário deu, tá? Mas é um tipo de ataque até relativamente novo, voltado para quem utiliza o Microsoft 365. A Microsoft já está ciente disso e já até lançou um modelo para esse tipo de ataque. E aí, para cada um desses ataques, né, dessas técnicas, eu consigo visualizar aqui mais detalhes, né, de cada uma delas, né, como que ela funciona, e para cada tipo de técnica que eu escolhi aqui, eu vou ter um modelo de técnica diferente, tá? Bom, vou pegar o primeiro tipo de técnica aqui, que é a coleta de credenciais. Vou colocar aqui uma simulação de demonstração. Aqui é onde eu vou selecionar ali as minhas páginas, né, ou os meus modelos, né, de e-mail de phishing, né, que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, deixa eu filtrar aqui para o português. Vou escolher aqui um modelo. Vou colocar esse modelo aqui, ó, de reset de senhas, não, um e-mail falso aqui de reset de senha da conta, tá? Vou selecionar aqui os usuários que eu vou aplicar esse ataque. Nesse caso aqui, eu vou selecionar um usuário de demonstração, o João Silva, aqui do meu tenant. Legal, então vou direcionar essa simulação para ele. Caso eu queira colocar alguma exceção, posso colocar também. Aqui eu tenho as minhas preferências de treinamento, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso deixar para a Microsoft atribuir esses treinamentos, então ela vai de acordo com o que está pré-definido ali para esse tipo de técnica de ataque, né? Ela já atribui os treinamentos, ou se eu quiser, eu como administrador aqui, posso colocar aqui quais treinamentos, quais cursos eu vou atribuir para o usuário, tá? E qual tempo que eu vou dar para o usuário concluir esses treinamentos ali depois de terminar a simulação. Então, eu posso colocar aqui 7, 15 ou 30 dias, tá? Então, beleza, eu vou colocar aqui para eu selecionar o treinamento, vou clicar aqui em adicionar treinamento, e aqui ele vai me listar todos os treinamentos que eu tenho relacionados a esse tipo de técnica, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, sobre roubo de identidade, roubo de credenciais, vou colocar esse de roubo de credenciais aqui que é legal, e vou colocar, tem um aqui que é de demonstração de como fazer a denúncia aqui, ó. Como denunciar o e-mail. Isso aqui é interessante, tá? O usuário ele tem que saber como é que faz a denúncia do e-mail também, tá? Então, eu posso escolher aqui se eu quero aplicar, por exemplo, o treinamento só para quem for comprometido, ou seja, quem caiu no phishing, de fato, tá? Ou para todos os usuários. Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui o treinamento de como denunciar, eu quero que vai para todo mundo, tá? Independente da pessoa ter caído ou não. E já o de roubo de credenciais, ó, eu vou colocar aqui para os que foram comprometidos, tá? Vou clicar aqui em próximo. Aqui é onde eu posso personalizar também a minha página, eu chamo aqui de página de aterrissagem, né, a landing page, que é aquela página onde o usuário que ele acabou de cair no phishing, ou seja, ele, nesse caso aqui, ele digitou o usuário e a senha na página falsa, ele vai ser direcionado para essa tela, e nessa tela ele vai falar, olha, isso aqui era uma simulação de phishing, você caiu em um ataque, você foi atribuído a esses treinamentos aqui para você fazer, tá? E aqui eu posso colocar aqui os indicadores de conteúdo. Esses indicadores são aqueles elementos também que o Luiz comentou, que indicam que aquele e-mail é um phishing, né? Então, é um domínio estranho, é uma mensagem com sentido de urgência e por aí vai, né? Então, esses indicadores aparecem nessa landing page, né? Eu vou colocar aqui em português a página, e se eu clicar aqui em cima da página, ele me dá uma pré-visualização de como que é essa página, tá? Então, essa tela aqui é a tela que o usuário vai se deparar, né, depois dele cair no phishing, tá? Vou clicar aqui em próximo. E posso colocar aqui também, ó, as notificações, para o usuário receber notificação por e-mail. Deixa eu avançar aqui. Eu seleciono quais as notificações eu quero, se for uma notificação personalizada, tá? E eu posso também colocar aqui as notificações padrão, que são da Microsoft. Deixa eu colocar aqui em português também. Em português. Então, ele vai receber uma notificação, por exemplo, assim que ele cair no phishing, ou quando ele tiver um treinamento atribuído, e também recebe uma notificação caso ele faça denúncia daquela mensagem, né? Ele reportou a mensagem. Então, é um feedback positivo para o usuário, né?
Posso colocar aqui, ó, que vai ser entregue durante a simulação, ó, e a notificação de treinamento 2 vezes por semana, caso ele não tenha feito, tá? E aqui para iniciar a simulação, tá? Posso colocar quantos dias essa simulação vai ficar rodando, tá? E também colocar aqui para ele considerar o fuso horário de entrega ali do usuário, né? Fuso horário da região do usuário. Eu vou colocar e deixar aqui 2 dias mesmo, tá? E vou mandar ele enviar. E aí, a partir desse momento aqui, eu já vou fazer o envio imediato. Eu poderia deixar agendado também. Então, se eu quiser fazer uma campanha, deixar agendado para rodar daqui 3 meses, eu posso deixar agendado. Faço várias campanhas, deixo tudo pronto e aí vai rodando automaticamente ali, de acordo com os agendamentos. Posso deixar dessa forma também. E aí, a partir desse momento aqui, ele já está fazendo o processamento, vai fazer o envio para o usuário. Deixa eu abrir aqui a caixa de correio do usuário, do João Eric, Silva. enquanto vai chegando lá na caixa do João Silva, a gente tem uma pergunta pedindo para você falar aí sobre a investigação profunda do Plan 2 do Defender for Office 365. Investigação profunda do Defender for Office Plan 2. A parte de investigação, ela vai estar inclusa nesse painel aqui, ó, de investigações, na verdade, né? Essas investigações, na verdade, são investigações automatizadas, tá? Vou citar aqui um exemplo, porque eu não deixei preparado aqui, porque é difícil deixar preparado para ambiente de demonstração. Mas vamos supor aqui, um exemplo vai ser, no caso de um e-mail que chegou na caixa de entrada do usuário, tá? Lembra que eu falei lá que existe a verificação pós-entrega, né? Que tem o Zap da Microsoft? Então, vamos supor que chegou um e-mail que ele foi classificado como phishing, né? Ou que tinha alguma coisa maliciosa naquele e-mail pós-entrega, tá? Esse e-mail, ele foi, o Zap ali, né, fez ali a verificação e deletou esse e-mail da caixa do usuário, tá? Quando isso acontece, ele gera aqui uma investigação automatizada nesse painel aqui, mas você não precisa tomar nenhuma ação, tá? E aí, nesse caso, esse e-mail ele é deletado e aqui você consegue acompanhar. E você recebe um alerta, fala, olha, foi identificado ali um e-mail na caixa do usuário João Silva e esse e-mail foi deletado pelo Zap, porque foi pós-entrega, e tinha um malware nessa mensagem. Então, através desse recurso de investigações aqui, a gente consegue acompanhar todas essas verificações que são automatizadas já pela Microsoft. Eu citei esse aqui do Zap, que é um exemplo que me veio aqui à mente agora, mas existem outros casos também, tá? E a partir disso que você consegue ter uma noção, uma visibilidade maior daquilo que está acontecendo dentro da sua organização, né? Aqueles bloqueios, e também criar políticas personalizadas para tentar bloquear melhor esses incidentes que podem acontecer. Legal, Eric, obrigado. Nada. E o legal dessas investigações também é que você consegue acompanhar ali tudo que ele validou. Então, as caixas de correio envolvidas, IPs de origem, de onde vem. Então, quando a gente consegue visualizar aqui, fica bem claro ali para quem está analisando, tá? Vou voltar aqui para a caixa do João Silva. Ó, legal. Chegou aqui o e-mail, ó. Então, chegou aqui o e-mail de reset de senha, né? Que foi o modelo que eu peguei. Então, vou simular aqui que o usuário vai cair na ficha, ó, vou clicar aqui em redefinir senha, ele vai ser direcionado aqui para uma página falsa da Microsoft, tá? Então, vocês podem perceber que o layout é igualzinho e aqui em cima a URL ela é diferente, tá? Então, aqui que é o ponto de atenção. E aqui eu posso colocar qualquer coisa, tá? Como é uma página falsa, ele não vai validar se é um endereço de e-mail válido e se a senha é válida ou não. Então, eu digito qualquer coisa aqui, pronto. O usuário caiu no phishing, ele vai se deparar com essa tela, ele vai falar aqui, né, olha, você caiu no phishing, mas era um teste e tudo mais. Aqui embaixo ele dá a mensagem que ele caiu, né, os elementos aqui de indicadores, né, que eu mencionei, né, então olha, ele dá as dicas, né, verifica o hiperlink, etc, e tudo mais. E aqui embaixo tem o link para eu acessar o treinamento, eu como usuário, né. Então ele vai falar aqui, olha, atribuímos um treinamento para você. Eu vou clicar aqui para ir para o treinamento, ele vai me direcionar para aquele vídeo, né? Para os 2 vídeos que eu atribuí para ele, né? Os 2 treinamentos, sobre como denunciar o phishing, né? Como denunciar ali um e-mail malicioso, e também sobre o que é ali o roubo de credenciais, né? Que eu acho que foi o outro treinamento que eu coloquei. E aqui na caixa do João, tem que dar um tempinho aqui, ele vai enviar aqui esses e-mails, ó, de notificação de atribuição do treinamento, tá? Então aqui
ele vai me notificar que eu recebi o treinamento. E no caso, interessante aqui também, ó, vamos fazer aqui um ao vivo. Ó. Se eu vier aqui nessa opção aqui de denunciar e colocar como um phishing, né, eu estou relatando essa mensagem como um phishing. Esse reporte de mensagem como phishing que o usuário faz, ele vale também para o treinamento, para a simulação, né? E o usuário recebe um feedback, né? Então, olha, obrigado por relatar um phishing, né? Ele fala aqui, né, que é uma campanha de phishing e tudo mais. E isso aqui vai para os nossos relatórios. Só para mostrar aqui para vocês como que é esse relatório na prática, né? Deixa eu vir aqui para a simulação de ataque. As simulações. A simulação de demonstração que eu acabei de fazer. Vamos ver se já aparece aqui as informações. Não, legal. Aqui eu consigo visualizar todos os usuários que caíram no phishing, todos os usuários que clicaram, mas não colocaram a senha, por exemplo, os usuários que leram a mensagem, que excluíram, os usuários que reportaram a mensagem, né? Eu acabei de reportar a mensagem ali, então eu tenho esse feedback, eu consigo visualizar os usuários que foram comprometidos, inclusive acompanhar o andamento do treinamento desses usuários, tá? Então, esse meu usuário aqui, o João Silva, ele não fez nenhum dos treinamentos, tá? E aqui eu consigo, a partir disso, né, definir ali uma estratégia de campanha de conscientização dentro da minha organização. Então, essa ferramenta aqui, ela é muito legal, viu, pessoal? A gente teve mais duas perguntas aqui, Eric. A gente só tem mais 3 minutinhos aí de agenda, mas eu acho que dá para responder, tá? Os textos dessas mensagens aí que chegam para os usuários finais são personalizáveis? Sim, são personalizáveis. Tanto os textos de notificações, que é esse texto aqui que eu mostrei, ó, esse obrigado por relatar um phishing, ou então o texto de notificação de treinamento, isso aqui você consegue personalizar, tá? Eu usei aqui o próprio da Microsoft, mas você pode criar o seu, com a sua logomarca, com a logomarca da sua empresa, com o seu texto ali que você quiser colocar, qualquer coisa. Tanto esse texto aqui de notificação, quanto o próprio conteúdo do phishing, como eu falei também, e também você pode personalizar até mesmo o remetente da mensagem, né? Do phishing, né? Então, se você quiser colocar ali um domínio, simular um e-mail da Microsoft falso, ou um domínio de parceiro, ou o seu próprio domínio, enfim. Tudo isso você consegue personalizar, tá bom? E a outra pergunta é ainda ligada lá à investigação profunda do Plan 2, né, do Defender for Office 365, se funciona também para links e arquivos, aplicado no Funciona. aplicativo de Office, Teams, SharePoint, funciona. Funciona assim, tá? E no caso dos links e os anexos, né, eu mostrei aqui a quarentena, mas a gente consegue acompanhar também tanto a parte de ameaças identificadas, né? Nessa parte aqui do gerenciador, tá? A gente consegue identificar tudo aquilo que chega para o nosso ambiente, tá? E aqui ele consegue mostrar para a gente, ó, e-mails que eu classifiquei, que foram classificados como malware, como phishing, né? As campanhas, ó, conteúdo de malware, cliques nas URLs maliciosas, né? Nesse painel aqui a gente tem uma visibilidade maior e ele traz para a gente com mais detalhes ali o que os usuários estão recebendo e o que os usuários estão fazendo, tá? Legal, Eric. Obrigado, viu? Nada. E é isso, pessoal, da parte de demonstração. Vou tirar aqui o meu compartilhamento de tela para a gente encerrar. Bom, então, obrigado, Eric, Bellini, aí, né, pelo tempo de vocês aí, conhecimento passado, né? Pessoal, gostaria de agradecer bastante a presença de todos aqui nesse webinar, né? Eu espero que vocês tenham tirado aí alguns insights importantes aí para o ambiente de vocês, né, para as necessidades que vocês têm aí no dia a dia, e conte aqui sempre com a BHS aí para apoiar na postura de segurança, tanto para o seu ambiente cloud quanto 365, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.